Boa noite, pessoal. 19 horas do dia 11 de maio, terça-feira de 2021. E eu hoje vou conversar com vocês num podcast simpático, mas não muito fácil, aqui no nosso grupo no Telegram. Em primeiro lugar, peço desculpas porque estamos atrasados em 1 hora. Eu tive um problema técnico, um problema que me custou quase 3 horas para resolver. Até que, desesperada, porque eu já tive adiado o nosso contato aqui, né, que eram 18 horas, eu pedi ajuda a Arcanjo Jofiel, da iluminação. Quando eu pedi, eu já estava sentindo grande dificuldade, porque eu estava cansada mentalmente. E quando eu levantei a cabeça, eu olhei para o lado na tela do computador e ali estava a solução. Eu só tinha que passar algumas páginas adiante e retroceder. Então, às vezes, a gente esquece de pedir ajuda para eles. E é muito triste isso, porque eles são maravilhosos, maravilhosos. Eu vou fazer uma pequena e rápida oração de agradecimento ao Arcanjo Jofiel, porque a sabedoria é o nosso carro-chefe nesse momento na vida. Saudações, majestoso príncipe do céu, amado Arcanjo Jofiel. Saudações às legiões de luz do raio azul, do raio dourado e do raio rosa, em especial hoje, o raio da iluminação divina de Arcanjo Jofiel. Em nome da minha presença eu sou, eu invoco a sua luz e a sua força para me preencher completamente com o amor e sabedoria divinos. Que eu possa cada vez mais compreender as instruções superiores e manifestar a minha missão de luz aqui nessa experiência terrena. Que eu reconheça e compreenda o propósito divino em cada experiência, principalmente nessa que eu tive hoje, e cresça em luz e sabedoria divinas. Amado Arcanjo, remova as origens da ignorância e os véus que ofuscam a minha visão. Traga-me clareza para que eu possa ver as soluções e as razões pelas quais eu passei esta dificuldade no dia de hoje. Que através da sua poderosa instrução eu reconheça quais são as melhores atitudes e soluções para viver de acordo com a perfeita ordem divina. Que a minha mente se ilumine e que as minhas emoções transmutem na sua poderosa luz dourada, a qual serve de orientação a todos os seres especiais e discípulos aqui na Terra e além. Eu sinto, percebo, aceito e honro a sua presença em meu coração. E agradeço, amado Arcanjo, pelo vosso serviço prestado a toda a humanidade. Então vamos começar. Nessa presença da luz dourada e na proteção da chama azul de Arcanjo Miguel, estamos todos bem amparados aqui nessa sala. E as nossas casas e famílias, e os nossos projetos e os nossos sonhos também. A luz dourada traz iluminação e permite que nesse momento a gente se banhe nessa luz e consiga compreender, no fundo do nosso coração, algumas coisas bem difíceis que eu vou colocar aqui. Porque os anjos nunca nos abandonaram. A primeira notícia, e talvez mais difícil de todas, seja a de que nós mesmos autorizamos a ridicularização, entre aspas, tá, gente? Vocês podem usar o termo que quiserem, do uso das imagens de anjos como seres infantis, tipo duendes, né? Fofinhos, com auréolas na cabeça e asinhas, e que servem as criancinhas. Esse não existe. Tá? Isto é do imaginário coletivo. E eu sinto muito se a minha opinião a respeito disso pode chocar vocês. Mas isso foi propositadamente empregado, instalado em nossa sociedade. Para o governo dos humanos, não interessa que os seres humanos aqui na Terra tenham poder e força espiritual. Então nós viemos sendo enganados há muito tempo. E com o crescente aumento do poder da mente como ídolo,
O poder espiritual foi se tornando tão ridicularizado pela sociedade que nós hoje temos vergonha de rezar em público. Nós procuramos lugares mais escondidos para rezar. Nós não falamos disso. Quando eu falei que ia fazer esse projeto, alguns amigos meus disseram: "Ah, mas espiritualidade e fé, cada um tem a sua, não dá nem para tocar nesse assunto, né, Carla?" Não dá, né, gente? Porque dói ao nosso coração saber que o que deveria ser prioridade é tratado com desdém, é relegado e não tem comprovação científica, e essa é a última moda. Então tudo vem sendo construído, e eu vou falar rapidamente agora aqui para vocês como, para que a gente não tenha força espiritual. Coloquem agora no coração de vocês a informação: nós nunca fomos abandonados pelos anjos. Nós é que nos afastamos. A humanidade sem fé, ela é facilmente manipulada. Pensem com seu coração agora. Quando você não tem fé, o que você está fazendo na vida? Você está sendo deprimido. Você está vulnerável, você está fraco. E o que te disserem que é verdade, você aceita. O que te disserem para fazer, você faz. Você está fora do seu centro de poder. O seu centro de poder é regido pela sua divindade. Ele, em primeiro lugar, que você tem que escutar. Então, é comum ridicularizar. O crescimento de várias religiões hoje é proposital. É somar para dividir. Essa estratégia é de guerra, gente. É muito antiga. E a eles interessa que a humanidade tenha um Senhor, que seja eles, e não um Senhor invisível e poderoso, o qual vai fazer com que uma pessoa tome uma atitude e diga: não, eu vou seguir esse caminho, porque Deus está comigo. E meu anjo da guarda está comigo. Aliás, ele nunca te abandonou. Eu respondi aqui a uma colega nossa, vou colocar aqui para vocês também. O nosso anjo da guarda é o nosso duplo, talvez a palavra seja duplo etérico, cada pesquisa diz uma coisa, cada conhecimento diz uma coisa, mas ele é um duplo de nós, ele veio aqui nos trazer para que nós conseguimos cumprir uma missão que vai fazer com que ele se eleve. Nós também, obviamente, porque aceitamos o desafio. Mas o nosso anjo da guarda nunca sai do nosso lado, porque a evolução dele depende do nosso sucesso. Ele faz o possível, mas se você não chamar por ele, não se unir a ele, ele vai continuar ali tentando. Ele não tem livre-arbítrio. Ele assopra, mas a ajuda real e efetiva ele não vai te dar, porque ele não tem o livre-arbítrio. E mesmo assim, muitos conseguem fazer muitas coisas para nós. E você sabe, lembre-se da época em que você esteve mais afastado dos seus anjos, que muitas vezes você recebeu milagres, contatos, direções, ajuda. Ele sempre esteve aí para nos cuidar. E continuará estando mesmo após o nosso desencarne dessa vida, se é que você quer chamar assim. No início da Era Moderna, muito antigamente, no início da Igreja Católica, houveram muitas revoluções. Ali havia uma dominação cruel, e logo em seguida tivemos a Inquisição, e tivemos a Revolução Francesa, e depois o Iluminismo. Nossa, tudo veio para desacreditar. Começou uma construção que só favorecia o materialismo. E o materialismo impera hoje na nossa sociedade. O que tem valor para nós, na nossa sociedade, é o que nós podemos tocar, ver, sentir. E é uma incessante busca por esses prazeres que você conquista um, logo em seguida quer outro. Você joga um anseio no planeta. E aí tem uma solução. E se não tem, vai ser criada para você. Você fica envolvido nesse comprometimento energético que eu vou me realizar com Deus, seja na minha abundância,
seja na minha saúde, nos meus relacionamentos ou na minha felicidade. Eu vou me desconectar dessa roda insana dos sentidos. E esta roda insana, que é aquela que nós precisamos sentir o prazer das boas comidas, sentir o prazer dos bons vinhos, sentir o prazer das boas roupas, das boas viagens. Essa roda insana, quando a gente não consegue conquistá-la ou conquistar a maioria dessas coisas, a gente joga essa insatisfação na vida. E aí a gente tem esse planeta doente. Então você pergunta de onde vêm as calamidades? As enchentes? As erupções dos vulcões? As tragédias? As barreiras que desandam e levam milhares de famílias? Grandes tragédias? Todas elas são da insatisfação da humanidade, de tanto a gente criar desejos incessantes. Mas eu quero dizer para vocês que não era assim uma vez. Nos tempos mais remotos lá, as pessoas eram muito mais fortes. Havia mais intimidade com a alma. E isso elas tinham a partir do contato com a natureza, porque elas eram afastadas dos templos, né? Você sabe que na época do Egito, por exemplo, a grande sabedoria ficava entre os faraós e os seus escolhidos, as altas cúpulas. Ao povo restava a fé cega. E para isso eles implantaram, que se seguiu depois por muito tempo, os deuses, né? O deus da colheita, o deus da chuva, o deus do sol, o deus da terra, o deus do amor, o deus do vinho. Isso era para enganar a população. E isso segue até hoje. Nós herdamos esta, entre aspas, fraqueza, que é procurar curvas para chegar ao Senhor, porque a grande fonte parece que não nos pertence de verdade. Pertence a seres especiais, os iluminados, os escolhidos. Isso vem dos grandes faraós. E isto foi trazido aqui para esse planeta, porque os faraós e a grande casta de egípcios vieram de outro planeta para cá, né? A maior parte veio de Capela, isto segundo as canalizações de Emmanuel para Francisco Xavier, vieram de Capela trazendo esse conhecimento que nós estamos falando aqui agora, do eu sou, do nosso poder, do nosso contato com o divino. Eles sabiam disso o tempo todo, mas isso não podia chegar às massas, como até hoje não pode, gente. Então é ridicularizado. E cada vez mais a comprovação científica das coisas vai ser exigida para tudo. De fato que esse tipo de tema vai ficar restrito a grupos muito pequenos. Apesar que esses nossos grupos são pequenos, eles estão crescendo em grande parte, mas nós temos muito poder porque somos seres de muita luz quando nós trabalhamos a nossa luz. Precisa muitos seres das trevas para vencer e não consegue vencer um ser de luz. Não sei se vocês me entendem. A diferença é muito grande. É muito grande. Quando a gente se ilumina, pode alcançar com essa energia mais de 2.000 pessoas. E precisam muitos seres das trevas para nos incomodar. Incomoda, gente, vocês sabem, mas não vence. Não vence. Nós não podemos entrar na frequência deles. Então, estou falando isso para deixar bem claro que nós abandonamos esse pessoal e essa turma maravilhosa foi abandonada simplesmente por nossa ignorância. Então, continuem pedindo ao Arcanjo Jofiel, ao raio dourado, para entender, para ver. Diga, mostre-me, amado arcanjo. Eu quero ver como eu sou de verdade. Eu quero sentir o que sente um ser de luz. Mostre-me como eu faço para trabalhar a minha luz. Como eu faço para elevar a minha frequência e mudar a minha vida. Não se preocupe nunca com a vida dos outros e mudar a vida dos outros. E seu anjo, ele vai voando trazer soluções para você. Ele vai voando colocar na sua frente livros, cursos, grupos, soluções, até para a sua horta, jardim, para a sua alimentação, para cuidar da sua saúde. Vocês não têm noção o que eles fazem ao longo de um dia simples da nossa vida. Porque não existe nada de simples, né? A gente falou no outro podcast. A gente acha que a nossa vida é simples, levantar, fazer as atividades. Tudo isso é mágico. E não está aqui para nós por acaso. É nessa magia que acontece a grande magia.
Então não tenha vergonha se você está limpando um banheiro, se você está, nossa, fazendo uma atividade como varrer a casa ou ter que ajudar uma creche, uma coisa mais legal, enfim, né? Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, tá? E do nosso grande momento de magia. Sinto no seu coração que eu vou falar agora as consequências desse materialismo ferrenho que nós estamos metidos. Que se a gente deixar baixar nossa frequência, a gente sente até dor nos ossos, de tão doentio que é isso. Em primeiro lugar, a perda da liberdade. O ser humano, quando ele age somente na fisicalidade, tá? Sem perceber que é um ser de luz, ele fica sujeito às leis da fisicalidade. É horrível, porque ele vai agir por medo ou por dever. E quem age por medo ou por dever não é livre. Eu não posso nem me aprofundar nesse assunto, porque é terrível isso, gente. Agir por medo ou dever. Isso é a maior prisão de todas. Do materialismo, a gente só pode ter o egoísmo, né? As pessoas que só pensam em si, na sua realização, no seu, para sua família. Se eu tenho, tudo bem. Se eu não tenho, eu vou fechar os olhos lá para fora. Eu vou buscar. E aí, os jogos do egoísmo, né? Ter que vencer o meu colega, ter que destruir o meu concorrente para ganhar um cargo, enfim, esses jogos terríveis que a gente vê na nossa sociedade, né? Doente, isso gera muitos problemas no planeta, na energia da malha do planeta. Um ser humano querendo subir nas costas do outro. Como eu falei anteriormente também, sentimentos exclusivamente para o prazer. Isso cria uma roda viciante, insana e que nunca satisfaz a pessoa. A pessoa entra em sofrimento. Ela entra em sofrimento, ela tem certeza que ela não vai ter condição de ter tudo o que ela tem, então ela é incapaz, incompetente e ignorante. Quando você não consegue ter algo, lute para ver o que está acontecendo que você não está conseguindo aquilo ali. E não assuma, isso não é para mim mesmo porque eu sou ignorante, porque eu não aprendi, porque eu não tenho inteligência, ou porque eu não tenho capacidade, ou porque... Gente, essa autodestruição é terrível para você. Você perde o poder. Você perde totalmente o poder. E outra coisa, né? Você também pode perder o poder, hoje muito importante para nós, tá? Pela falta de contato com a natureza. Então, a natureza já foi o nosso grande mestre, né? Na época dos celtas e dos maias. Nossa, a natureza é a presença de Deus ali, em tudo, gente. Desde a nossa horta até uma grande floresta, até os oceanos. Deus está ali, a gente tem que interagir com essas energias, trocar energias, se abastecer o tempo todo. Muitos de nós também vão acabar perdendo o sentido da vida. Tá? A pessoa passa a vida inteira buscando um sentido para a sua vida, porque ela está buscando coisas, ela não está buscando a essência, a missão dela. Então ela está incessantemente lutando e lutando e lutando e lutando para ser alguém para os outros, para conseguir ter algo antes que aconteça algo. Esse algo que eu falo aqui é a morte, né? Toda pessoa que não tem sentido para a vida tem muito medo de morrer. Muito medo de morrer. Então ela deixa de viver o que ela veio para viver, a missão dela, porque ela tem medo de morrer. Medo de morrer por falta de alimento, por falta de... Nossa, eu conheci muita gente que amava a profissão de terapeuta e nunca escolheu a profissão de terapeuta porque tinha medo de passar necessidade, de não ter o que comer. Ao passo que eu conheço terapeutas realizadíssimos que viajam o mundo inteiro, palestrantes felizes. Acho também importante citar que esse afastamento nosso do mundo dos anjos, dos seres de luz, né? Essa confusão que fazem com religiões, estratégias, o poder da mente acima de tudo, a mente é o grande rei, a mente que domina, então os livros de poder da mente estão, nossa, proliferando, os cursos, um monte de coisa, né, gente? O que faz com isso que a gente acabe nem sequer se questionando sobre o bem e o mal? Então, essa nova visão da sociedade, ela traz um desconhecimento do bem e do mal. Tanto que eu comecei recém a minha campanha aqui com vocês, é novo o nosso trabalho,
Mas eu já recebo críticas lá no Instagram, em vários lugares. Tem gente que chega lá no post só para dizer que bobagem é essa de bem e mal. Sério, gente, vocês não precisam acreditar no mal. Eu acho que vocês só precisam acreditar no bem, realmente. Acreditem fielmente no bem, tá? Eu recomendo, como uma vírgula na minha frase, que você se proteja. Agora, o mal existe. E ele está aqui, perto de nós, o tempo todo. O tempo todo. E nessa era de transição, nesse período da transição que nós estamos vivendo, de 2020 a 2025, o planeta é para os fortes. Protejam-se muito, porque vocês são visados. E se vocês sentem cansaço, têm pesadelos, tem calafrios idiotas que aparecem do nada, entram nos lugares e não se sentem bem, a nossa sensibilidade está muito grande. Imediatamente, manto azul de Miguel em mim. Manto azul da cabeça aos pés. Sabe, gente, aqueles mantos lindos que a gente vê nos filmes antigos, que as rainhas usavam quando saíam a cavalo, né? Que é aquela capa com o capuz lindo, assim, ó. Gente, não tem nem que pensar, é comandar, é instantâneo. Manto azul de Miguel. Entrou num hospital, entrou num ônibus, entrou num Uber, gente, onde for, num supermercado, qualquer entidade, principalmente instituições doentias que vocês sabem como estão, instituições governamentais, todos os órgãos governamentais, porque o mal está em todos eles, porque é preciso estar lá nesse momento. Hospitais, tá? Creches. Vocês já repararam como tem creches e internatos e asilos que a gente às vezes não consegue ajudar? Parece que as nossas encomendas não chegam, o dinheiro é desviado. Gente, e outra coisa, existem pessoas do mal, sim. Observe, aquilo bate no coração da gente, dá uma coisa ruim. Manto azul de Miguel, gente, olha, funciona. Existe uma forma que eu vou falar aqui para vocês, fica aqui entre nós, aqui no nosso grupo do Telegram, tá? A toda pessoa que tem muita luz, ela tem muito brilho nos olhos. A pessoa que já vendeu a sua alma não tem brilho nos olhos, o olho é opaco. Eu, por minha sorte, também eu não fico observando. Sabe quando você segue na vida? Porque tá ali, tá do nosso lado, não é para nós ficar olhando, é para nós seguirmos o nosso caminho. A gente está aqui para esse desafio, não é para ficar corrigindo nada. É para corrigir a gente somente. Se você por acaso se deparar com uma pessoa dessa, viu e tocou no seu coração aquilo, que é meio uma facada, assim, gente. Manto azul de Miguel, olha para o lado e se você estiver, por exemplo, num elevador, a primeira porta que abriu, você desce e chama o elevador de novo. Não é para estar perto, não é para interagir, é uma escolha dessa pessoa. Esse ser fez essa escolha, tá? E nós não temos nada a ver com isso. E temos apenas que respeitar a escolha dele e nos proteger. Porque se nós estivermos com a frequência baixa, porque recebemos uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, um problema na conta bancária, um filho que quebrou um dente no colégio, a gente se estressa porque a gente vai ter um gasto, a gente vai ter que mover uma montanha daqui a pouco, né? Uma briga com o marido, sei lá quem, o filho. A gente muda a frequência. Nessa hora, eles estão por perto, então se liga. Então, esse aqui era só para dizer para vocês que nós abandonamos os anjos. Eles nunca nos abandonaram. É possível reverter esse quadro? Sim. Só que esse quadro se reverte da seguinte forma: nós vivemos numa matrix. Cada um de nós cria o nosso mundo, tá? Cada um de nós cria o nosso mundo e só nós podemos mudar o nosso mundo elevando a nossa frequência. Eu tenho deixado no Telegram várias técnicas. Os decretos de Miguel são de uma simplicidade, de um poder astronômico. Tem coisas mais complicadas para fazer? Sim, mas peraí, gente. Por que fazer algo complicado se o simples resolve? Faça muitas vezes. Tá? De noite você tem como decretar 2, 3 vezes? Decreta. De manhã uma vez? Decreta. Dê uma paradinha depois do almoço? Decreta. E assim, a cada, por exemplo, uma hora você pega o decreto 1 e aprofunda ele. Outra hora você pega o decreto 7 e aprofunda ele.
O que vale é a sua intenção e essa conversa interior. Essa conversa interior que diz assim: eu quero arrancar de mim, do meu coração, tudo o que eu penso que é ser uma pessoa feliz. Porque a felicidade de verdade é eu deixar Deus entrar dentro do meu coração e Ele ditar a minha vida. Ele me mostrar o caminho que eu não quero ver, porque eu não consigo ver, porque eu fechei os meus olhos a Deus. Eu estou vendo tudo o que o mundo está me mostrando, menos o que Deus me mostra. É bem legal, isso funciona muito, gente. Faz o decreto, faz de coração, usa o poder da voz, a gente falou ontem, muito importante. A nossa voz materializa as coisas, materializa a nossa vida. Estarei com vocês amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre o que está acontecendo com as crianças. É muito sério. É muito sério. Tá? E a gente precisa tomar uma atitude logo. Um grande abraço. Fiquem na paz, no amor e na luz. Gratidão pelas presenças lindas de todos vocês.